Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 451 Treinamento próximo. Não era impossível para um mortal treinar até se tornar um deus, mas normalmente era um kami da terra semelhante a um deus de baixo nível. Este Saiyan, entretanto, sua dimensão não era menor que a de North-Kai. O que isso significa? O status de Shiaya não era inferior ao do Kai responsável por um quarto do universo. Um status de Deus de alto nível. Se você deseja alcançá-lo treinando, é impossível alcançá-lo sem experiências árduas. Consequentemente, North-Kai ficou ainda mais curioso sobre este Saiyan, que afirmava ser o líder do planeta Ongjan. Ele sabia que este Saiyan era muito forte, forte o suficiente para ser igualado a Freeza. Se Shiaya estivesse disposto a ajudar a eliminar Freeza, então a paz na área norte logo se tornaria realidade. Shiaya parecia saber o que North-Kai estava pensando. Ele sorriu indiferentemente e falou um nome que fez North-Kai tremer de medo. Deus da destruição Beerus. Certa vez treinei na casa dele. Então, ignorando o atordoado North-Kai, ele conduziu as crianças para a câmara hiperbólica do tempo. Deus da destruição Beerus. Então é assim. Não admira que ele seja tão misterioso. Acontece que ele ficou na casa de Beerus-sama. Deus da destruição Beerus, suspiro. North-Kai de repente ficou distraído, enquanto arrepios brotavam por todo o seu corpo. Cada vez que ouvia falar do Deus da destruição, seu coração palpitava violentamente e o medo dominava seu coração. Ninguém relacionado ao Deus da destruição era simples e, mais importante, ele não tinha certeza da atitude do outro. Suas opiniões anteriores cessaram. Pai, para onde você está nos levando? Mei-Fei perguntou infantilmente, já que eles caminhavam há muito tempo pelo corredor sinuoso. As inúmeras bifurcações do caminho os deslumbravam, assim como estátuas com formas estranhas. Ela já não era capaz de dizer de onde eles vieram. Shiaya disse, estou levando você para a Câmara do Tempo Hiperbólico. Um ano lá dentro é apenas um dia lá fora. É tão mágico? Claro, você pode ficar dentro de casa o tempo que quiser, disse Shiaya com um sorriso. Porém, quando conhecessem as condições de vida lá dentro, se conseguissem permanecer lá dentro por um ano inteiro, ele agradeceria a Deus. Conduzindo as crianças animadas para a Câmara do Tempo Hiperbólica, Shiaya abriu a porta e os quatro entraram. Por causa da violação das regras da Câmara do Tempo, a porta foi completamente selada depois que eles entraram. Ei, a porta sumiu. Olhando para o vasto mundo branco e vazio, Chili descobriu de repente que a porta de onde vieram havia desaparecido e o interior já era outro espaço dimensional. Mesmo que outra pessoa entrasse na Câmara do Tempo Hiperbólico, não seria este mundo. Simplificando, eles foram exilados do espaço. Ok, começar a treinar. A pressão atmosférica aqui é muito baixa e o ar é quente e seco. Ajuste seu ritmo ao treinar. Não se deixe desidratar. Você consegue ver aquele palácio de 2 andares ali? É onde você vai comer e dormir. Na Câmara do Tempo Hiperbólico, normalmente o alimento é água limpa e farinha seca, que fica armazenada no depósito. Ao mesmo tempo, Shiaya os lembrou. Claro, ele sempre teve algumas iguarias exóticas guardadas em seu espaço dimensional, mas optou por não retirá-las neste momento. Os rostinhos das crianças desabaram ao saber que as condições eram tão difíceis. Pai, as condições aqui são muito ruins. Vamos trocar de lugar? Shiaya disse com uma cara séria. Impossível. A saída foi selada. Você sabe, suas mães e eu também treinamos aqui quando crianças. Se você não consegue nem lidar com esse nível de ambiente hostil, como você se tornará mais forte no futuro? Se você se comportar bem, posso lhe dar algumas recompensas. Depois disso, Shiaya tirou um prato de pato assado do espaço dimensional. O aroma sedutor fez as 3 crianças babarem, e então elas olharam impotentes enquanto Shiaya o colocava de volta no espaço dimensional. Treine bem e quando você atingir meu padrão vou deixar você sair. Pai, você é mau. Voltarei e contarei à mãe, disse Xian. Vá em frente, a oportunidade de recompensa de Xian será reduzida. Shiaya disse com um sorriso. Não. Xian olhou para o céu e gritou, implorando por misericórdia, fazendo Chili e Mei-Fei rirem. Nos dias seguintes, as crianças começaram a treinar sob a orientação de Shiaya. As crianças tinham uma boa base. O treinamento na Câmara Hiperbólica do Tempo pode ser considerado uma oportunidade para eles enfrentarem seus próprios limites. Shiaya não exigiu que eles avançassem muito em seu poder de batalha. Ele só queria que eles entendessem que às vezes, ao enfrentar ambientes hostis, o temperamento do espírito é ainda mais importante. Shiaya estava ensinando-lhes a combinação das artes marciais da Terra, das artes marciais do planeta Ongjan e das artes marciais do planeta Metamor. Havia grandes diferenças entre as várias artes marciais, mas também havia lugares onde elas se conectavam. Durante o treinamento, Shiaya também criou compressão de espaço para eles de acordo com sua habilidade. Afinal, a gravidade 10x na Câmara do Tempo Hiperbólica não era difícil para eles suportarem. Deve-se saber que a gravidade do planeta Ongjan sozinha era 10x a gravidade da Terra. O físico dos Saiyajins era muito robusto, mas se eles permanecessem em um ambiente de baixa gravidade por muito tempo, a capacidade de resistência de seu físico diminuiria gradualmente. Depois que Shiaya exerceu compressão espacial, as 3 crianças acharam difícil dar um passo. As crianças cerraram os dentes e resistiram aos poucos à pressão. Gotas de suor cristalinas escorriam e caíam no chão, transformando-se em vapor quente.
Xiaya acenou com a cabeça ligeiramente e olhou seriamente para as crianças. Ele sabia que o crescimento de seus filhos ainda estava na infância. Neste momento, ele estava estabelecendo uma base sólida para eles e dando-lhes teorias maduras, para que pudessem percorrer um longo caminho no futuro. Com base na situação de Xian, Xili e Meifei, Xiaya elaborou planos de treinamento e depois os ensinou pessoalmente. Xian, sua velocidade de ataque é muito lenta. Ao defender contra Xili, não se concentre apenas na defesa. Deixe um pouco de força para atacar também. Ok, vamos reconstruir um pouco seus corpos. Mantenha seu centro de gravidade. Xiaya apontou as falhas no corpo das crianças, mas para Meifei, Xiaya usou outro método. Afinal, o Super Saiyan lendário é diferente de um Saiyan comum. O poder do lendário Super Saiyan cresceu muito rápido. Era impossível para ela compreender claramente cada gota de sua força como Xili. Então ele planejou instruir Meifei como exibir totalmente sua energia em técnicas de ataque, criando o máximo de destrutividade. Havia duas formas Super Saiyan do lendário Super Saiyan. Uma delas era a forma comum do Super Saiyan quando suprimida. Nessa forma, a força é incompleta e a aparência é a mesma de um Super Saiyan comum. E a outra é a forma lendária Super Saiyan, onde seus cabelos são verdes. E a aura também é verde, e desta vez a destrutividade é mais forte, podendo perder a razão com muita facilidade. Xiaya agora está começando a estabelecer as bases para a transformação lendária do Super Saiyan de Meifei. Depois que Xian, Xili e Meifei iniciaram um treinamento constante, Xiaya também mergulhou no estudo do método de romper o Super Saiyan 3. Ele permaneceu no Super Saiyan 2 por muito tempo. Originalmente, ele permaneceu na fase Super Saiyan 1 por 8 anos, e chegou ao Super Saiyan 2 de uma só vez, superando Goku e outros. Mas agora ele já permaneceu na fase Super Saiyan 2 por quase 10 anos, o que é mais longo do que em Super Saiyan 1 estágio, e a força que ele pode exibir não é mais fraca do que Super Saiyan 3. O acúmulo de energia já atingiu o limite de um avanço. Tempo passou. Todos os dias, os filhos de Xiaya cresciam, e o próprio Xiaya podia sentir que o avanço para o Super Saiyan 3 estava cada vez mais próximo. Logo um ano se passou na Câmara do Tempo Hiperbólico. Um dia, seus filhos não aguentaram mais a solidão da Câmara Hiperbólica do Tempo e clamaram para sair. Naturalmente Xiaya não insistiria mais, então todas as suas forças convergiram para formar uma passagem da Câmara Hiperbólica do Tempo para o mundo exterior. Capítulo 452 Chegando ao planeta Namek. A reconstrução da Terra ainda estava em pleno andamento. Para Goku e outros, Xiaya e seus filhos desapareceram apenas por um dia. Sentindo as auras na Terra, ele não encontrou Goku e outros. Eles levaram Senzu Bench e Gravity Machine para um planeta próximo para treinamento, respondeu o Sr. Popó. Os planetas de vida próximos à Terra foram conquistados por Cui. Então, Goku e outros foram para um planeta primitivo e desolado pertencente a feras. A viagem durou apenas um dia na nave espacial do planeta Ongshan. Xiaya assentiu e percebeu que Bulma também os havia seguido. Eles realmente tinham um bom relacionamento matrimonial. Ela e Goku realmente eram uma combinação perfeita. Depois de se despedir do Sr. Popó, Xiaya voou para o Reino Mortal. Transferiu os Saiyajins que estavam na Terra de volta para o planeta Ongshan e esperou pelo dia em que eles iriam para o planeta Namek. Tempo passou, os dias passaram e num piscar de olhos, quase um mês se passou. Neste dia, Xiaya se teletransportou para o planeta mais próximo da Terra, um planeta chamado Planeta Aeolizin. Ele estava acompanhado de seus 3 filhos. Ele estava indo para o planeta Namekusei. Foi também porque ele pretende que o grande ancião desbloqueie seu potencial. No passado, durante o treinamento na Câmara do Tempo Hiperbólica, Xian e Xili atingiram 90.000 Battle Power, e o Battle Power de Meifei disparou diretamente para 300.000, o dobro do valor anterior. No planeta Aeolizin, Tagoma foi chutado como um saco de areia por Goku, Tien Shinhan, Kuririn, Yancha e os outros. Uma série de explosões conectadas em linha reta. Na trajetória daquele Tagoma voo, enormes nuvens de cogumelo de fogo subiram por todo o caminho. O rosto de Tagoma estava sombrio. Era como se água pingasse dele. Seu coração estava sangrando e a tristeza o dominou. 4x Kaioken. Goku gritou alto, e um poder de batalha que excedeu em muito de Tagoma sobreposto a ele. O corpo de Goku emitiu uma luz vermelha escura antes de brilhar, e pós-imagens ilusórias brilharam algumas vezes. Tagoma foi mais uma vez enviado voando incontrolavelmente. De repente Tien Shinhan gritou, 5x Kaioken. Os músculos de seu corpo se contraíram e as veias azuis de sua testa incharam. Tien Shinhan exerceu seu poder máximo. 600.000 Battle Power jorraram, fazendo com que todo o planeta tremesse ferozmente. Ótimo, 5x Kaioken é quase o limite humano. Kuririn e Yancha observavam com inveja de lado, com brilhos deslumbrantes nos olhos. Até agora eles tinham dominado apenas 3x Kaioken, o que não era nada comparável a Tien Shinhan e Goku. Não necessariamente. O irmão mais velho Goku, como Saiyan, tem um físico muito mais forte do que os terráqueos. Talvez ele já tenha aprendido secretamente o múltiplo superior de Kaioken há muito tempo, disse Xixi de cabelos compridos suavemente, com uma voz de Jade. Kuririn sorriu silenciosamente e acenou com a cabeça. Que Goku adora conter alguns de seus truques. Talvez ele realmente tenha desenvolvido um nível mais alto de Kaioken. Kakaroto, acho que 10x Kaioken é certamente possível, disse Xiaya, que apareceu de repente na frente de Kuririn e dos outros. Um Kuririn atordoado o cumprimentou e perguntou, 10x Kaioken. Isso é algo que um corpo humano pode suportar? Xiaya sorriu misteriosamente e não respondeu. Na obra original, com o poder máximo de Goku, ele poderia exercer 20x Kaioken.
Xiaya não sabia o que Goku havia dominado atualmente, mas com a ajuda de Senzu Beanji, 10x é certamente possível. Kakaroto Tien-Shinhan, não há mais necessidade de manter esse alienígena. Acabe com ele imediatamente. A voz retumbante de Xiaya viajou. Eles estavam prestes a partir para o planeta Namek. Tagoma havia cumprido seu dever de parceiro de treino, então era hora de mandá-lo para o inferno. Quando Goku e Tien-Shinhan ouviram Xiaya, ficaram chocados. No entanto, eles não tiveram nenhuma simpatia por Tagoma e imediatamente o atacaram. O rosto de Tagoma ficou pálido e seu coração tremeu ferozmente. Vou morrer. Tagoma procurou desesperadamente por uma rota de fuga, mas seu poder era inútil aos olhos de Goku e Tien-Shinhan, ambos usando Kaioken. Goku e Tien-Shinhan entraram em ação. Kamehameha e Dodon Rei se entrelaçaram e se aproximaram, e ambos colidiram e explodiram com uma luz ofuscante. Tagoma gritou impotente, mas antes que pudesse terminar de falar, foi despedaçado pela furiosa e implacável tempestade de energia, sentindo arrependimento e falta de vontade. Quando o principal culpado que destruiu a Terra se transformou em cinzas, Goku deu um longo suspiro de alívio e cancelou o estado Kaioken. Ele olhou para Xiaya que estava voando. Xiaya, você vai nos levar ao planeta Namek? Professor Tien-Shinhan gritou respeitosamente. Sim, estamos indo para o planeta Namek agora. Está na hora, o exército de Freeza chegará em breve. Vamos afastar os Namekuseijins antes que Freeza corra. Dessa forma, ele ficaria feliz por nada, disse Xiaya com um sorriso. Então, tio Piccolo pode ser ressuscitado, disse Gohan com entusiasmo. Sim. Neste momento, Chili circulou em torno de Gohan e balançou a cabeça com desdém. Papai sempre diz que seu potencial não é pior que o nosso, mas seu poder de batalha é de apenas 25.000. Não é nada extraordinário. Bang! Xiaya sacudiu bruscamente a cabeça da filha e repreendeu brincando. Se você não treina na Câmara do Tempo Hiperbólico há 1 ano, pode não ser comparável a ele. Após uma pausa, ele disse a todos, com licença, a criança não sabe como se comportar. Todo mundo riu. É claro que eles não se rebaixariam ao nível de uma menina de 4 a 5 anos, mas quando olharam para Chili, as expressões em seus olhos tornaram-se estranhas. Olhe para essa criança. Em tão tenra idade, ela já possui várias dezenas de milhares de poder de batalha. Quanto a eles, eles treinam há muitos anos, mas ainda têm apenas algumas dezenas de milhares de poder de batalha. Realmente não poderia ser comparado. Todos conversaram alegremente, então Xiaya lançou a transmissão instantânea e trouxe todos para o planeta Namek. Bulma mais uma vez o seguiu. Uma vasta pastagem. A brisa soprava levemente e o vento claro e leve trazia uma fragrância única da pastagem. A vegetação no planeta Namek é muito escassa e a maioria dos lugares apresenta rochas rachadas e nuas. Xiaya apareceu nas terras altas do planeta Namek com todos. Devido ao seu terreno elevado, embora o planeta Namek tenha muito sol durante todo o ano, era tão desolado como um deserto porque não tinha água. Na verdade, Xiaya não entendeu. O poder das esferas do dragão não poderia exceder os poderes do Criador, mas melhorar um pouco o ambiente de um planeta não deveria ser difícil. Por que o grande ancião não faz com que Porunga cumpra tal desejo? Em vez disso, ele fazia os Namekuseijins carregarem água diariamente e viverem suas vidas como um monge asceta? Este é o planeta Namekusei? Olhando para as cenas isoladas que se estendiam até onde a vista alcançava, havia nuvens brancas e suaves flutuando no céu verde esmeralda, e Bulma instintivamente retirou o equipamento de pesquisa para verificar a situação da atmosfera. A atmosfera contém 0,1% mais oxigênio do que a atmosfera terrestre, e a concentração de dióxido de carbono também é maior do que a da Terra. As condições naturais do planeta Namek são bastante duras. Capítulo 453 foi uma promessa. Os Namekuseijins nascem com um corpo robusto, e uma parte de seu corpo funciona como a das plantas, com funções de fotossíntese semelhantes às das plantas. Assim, desde que bebam água, podem utilizar a fotossíntese para produzir amido para atender às necessidades de suas funções fisiológicas. Portanto, mesmo que as condições do planeta Namek sejam difíceis, eles podem sobreviver. Devido ao enorme desastre climático que ocorreu no planeta Namekusei há mais de 300 anos, não sobraram muitos sobreviventes Namekuseijins. O velho Kami fugiu para a Terra por causa daquele desastre. Xiaya explicou as circunstâncias dos Namekuseijins. Goku perguntou animado. Isso quer dizer que há muitas pessoas aqui que se parecem exatamente com Piccolo? Bulma deu ao marido um olhar branco, seu olhar calmo e elegante. Os Namekuseijins são uma raça, assim como os terráqueos, então eles certamente são parecidos. Bem, sinto milhares de auras poderosas no planeta Namek. Eles devem ser todos Namekuseijins. Suas auras são muito tranquilas, especialmente no norte. Existe um Ki muito poderoso e a Jirobe fechou os olhos para sentir e disse surpreso. Anteriormente, seja treinando no Low Cult ou no planeta Kai, a Jirobe não participava, mas desta vez ele o seguiu até o planeta Namek. Xiaya disse, os Namekuseijins são uma raça de bom coração e é no norte que vive seu grande ancião. Então, o grupo de 13 correu em direção à residência do grande ancião. Goku abraçou Bulma pela cintura e formou uma rede protetora na frente dele com Ki. E na velocidade da luz, eles apareceram a milhares de quilômetros de distância em um piscar de olhos. Uma vasta área desinibida. Este lugar tinha ravinas entrecruzadas e pilares de pedra de vários tamanhos que se erguiam do solo. Um vento frio soprava, trazendo consigo um vapor de água gelado. Este era um lugar extremamente frio. No topo de um enorme pilar de rocha, havia um edifício branco de 2 andares onde residiam o grande ancião e seu guarda, Neio. No momento em que Xiaya e outros pousaram, Neio, que tinha pele verde, saiu pela entrada do prédio. O grande ancião está esperando por todos vocês há muito tempo. Neio disse friamente para Xiaya e outros. Ei, ele se parece exatamente com Piccolo. Todos exceto Xiaya ficaram surpresos.
Claro, como Neio também era Namekusei, parecer que era um dado adquirido. No entanto, alguém como Neio que parecia quase igual a Piccolo, era raro. Talvez seja porque Neio também era um Namekuseijin do tipo guerreiro. Chihaya sabia que a personalidade de Neio era assim. Se não fosse pelo comando pessoal do grande ancião, talvez Neio tivesse imediatamente afastado ele e outros. Chihaya agarrou Neio e descobriu que seu Battle Power havia realmente alcançado 42.000 como no trabalho original, que não tinha potencial de desbloqueio. Entrando no prédio e subindo até o segundo andar, eles viram o grande ancião Namekuseijin deitado em uma enorme cadeira de pedra. O grande ancião estava vivo desde a calamidade climática. Depois de mais de 300 anos, ele estava se aproximando da velhice e não conseguia dar nenhum passo. Jovem Rei Saiyan, gostaria de lhe agradecer por cumprir a promessa. Estou preocupado que o planeta Namek não sobreviva a esta calamidade. O grande ancião ergueu as pálpebras fracamente enquanto dizia, sua voz envelhecida sem força. Chihaya disse, foi uma promessa, então irei naturalmente. Mas desta vez o inimigo é Freeza. O grande ancião deve saber que assim que a batalha de alta intensidade começar, a enorme quantidade de energia danificará facilmente todo o planeta. Não posso garantir que o planeta Namek possa sobreviver após a batalha. Eu sei, Kai-sama me contou a novidade. Eu não esperava que esta calamidade se originasse da malvada raça Frost Demon, mas como este desastre não pode ser evitado pela paz do universo, estou disposto a deixar o planeta Namek ser o campo de batalha. O grande ancião assentiu levemente. Sua voz envelhecida parecia muito desamparada, mas para alguém sábio e clarividente como o grande ancião, seu estado de espírito há muito excedia a percepção das pessoas comuns. Ele olhou para um problema de um nível superior. Grande ancião, se o planeta Namek for destruído, o semblante de Neio mudou, gritando ansiosamente. O grande ancião acenou levemente com a mão para parar Neio e disse, se tudo está predestinado, vale a pena dar uma pequena contribuição ao universo. O estado de espírito do grande ancião era digno de respeito. Chihaya disse, acho que o grande ancião entendeu mal. A destruição do planeta Namekusei pode ser inevitável, mas a raça Namekusei pode sobreviver. Ah, por que você diz isso? O coração do grande ancião agitou-se quando ele perguntou. Chihaya apontou para as esferas do dragão e disse a Neio, você pode coletar imediatamente as esferas do dragão em cada aldeia depois disso. Você usará o poder de Porunga para encontrar um planeta semelhante ao planeta Namek e então transferirá seu membro do clã para ele. Os olhos de Neio brilharam ao ouvir isso, e ele olhou para o grande ancião com expectativa. O grande ancião assentiu levemente e disse, esta é realmente uma solução e também é algo que eu pretendia implementar. Pregue vai e reúna as esferas do dragão. Pode ser a última vez que faremos um desejo. Sim. Neio respondeu imediatamente, e então ele estava prestes a sair para recolher as esferas do dragão. Espere. Encontrar um novo planeta e transferir a raça Namekuseijin. Não custaria 2 desejos? Bulma perguntou surpresa. Não se preocupe. A esfera do dragão do planeta Namek pode realizar 3 desejos ao mesmo tempo, disse Chihaya com um leve sorriso. 3 desejos. Ao ouvir isso, Bulma exclamou surpresa. Ela pensava que as esferas do dragão do planeta Namek eram iguais às esferas do dragão da Terra, que só podiam realizar um desejo de cada vez. Acontece que existem 3 desejos. Elas são dignas de serem chamadas de bolas de dragão genuínas. Eles são realmente fortes. Bulma refletiu. Isso? O terceiro desejo pode ser deixado para mim? Eu quero ressuscitar o tio Piccolo. Uma voz jovem falou antes de Gohan dar um passo à frente. Neio fez uma pausa e olhou para o grande ancião. O grande ancião riu e disse a Gohan, criança, vem aqui, deixe-me dar uma olhada em você. Dizendo isso, ele colocou as mãos na cabeça de Gohan, e as coisas que aconteceram na Terra apareceram aos olhos do grande ancião aos poucos. Entendo, Piccolo é o corpo dividido do Namekusei que fugiu para a Terra, e ele também é uma pessoa de bom coração. Neio, defina o terceiro desejo para ressuscitar o Piccolo da Terra. Ok. Depois disso, Neio saiu pela entrada e voou rapidamente em direção à aldeia. Garoto, seu nome é Gohan, certo? Você é realmente uma criança simples. Deixe-me ver quanto potencial você tem. O braço grosso do grande ancião, como a tampa de uma panela enorme, cobriu a cabeça de Gohan, e sua palma emitia uma luz brilhante. Svi! Uma luz deslumbrante apareceu, e de repente, uma magia bizarra fez efeito no corpo de Gohan. Gohan só sentiu calor antes que uma grande quantidade de corrente quente jorrasse, e a aura em seu corpo aumentasse rapidamente. A partir de 25.000 continuou aumentando. 90.000, 150.000, 275.000. Em poucos segundos, a aura de Gohan se multiplicou mais de 10 vezes e atingiu 275.000 de poder de batalha antes de parar. Isso assustou Goku e outros. Embora eles soubessem há muito tempo por Tien-Shinhan que o grande ancião tinha a capacidade de desbloquear o potencial do corpo de uma pessoa, esse método maluco de aumentá-lo drasticamente ainda os assustava. Com a idade de Gohan, atingir 25.000 Battle Power antes de chegar ao planeta Namek já havia deixado Goku e os outros surpresos. Agora aumentou ainda mais em mais de 10 vezes de uma só vez, entretanto, eles tiveram que sofrer muito para melhorar um pouco o poder de batalha. Que potencial assustador! Garoto, vou tirar uma parte por enquanto, e então caberá você treinar. Com as pálpebras caídas, o grande ancião disse, sentindo-se fraco. Obrigado. Gohan se abaixou e curvou-se educadamente. O grande ancião olhou para o resto deles e perguntou, a seguir vou desbloquear o seu potencial. Quem virá primeiro? Capítulo 454 A força aumenta repentinamente. As ações do grande ancião para desbloquear o potencial de Gohan não causaram nenhum efeito colateral. Foi equivalente a economizar tempo de treinamento. Goku e outros assistiram incrédulos. Quando ouviram a voz fraca do grande ancião, eles voltaram a si. Deixe-me. Kuririn, que observava Gohan com inveja, deu um passo à frente.
O grande ancião colocou sua enorme palma na cabeça de Kuririn, e uma força ascendente foi extraída de dentro, como se houvesse mais de 10 turbinas hidráulicas girando continuamente gerando eletricidade. Kuririn sentiu que o Ki em seu corpo estava aumentando loucamente. Depois de alguns segundos, o Ki de Kuririn parou, seu poder de batalha aumentou diretamente de 22.000 para 200.000, um aumento de cerca de 9 vezes. Sentindo o poder crescente em seu corpo, Kuririn estreitou os olhos e agradeceu ao grande ancião. O próximo foi Yansha. Ele era semelhante a Kuririn, depois que seu potencial foi desbloqueado, seu poder de batalha atingiu 180.000. Yajirobe era o mais fraco e seu poder de batalha era de cerca de 10.000 anteriormente. Depois que seu potencial foi desbloqueado, ele alcançou 180.000 Battle Power. Quando chegou a vez de Shishi, pode ser porque a dimensão de Kami era diferente da dos mortais comuns e a força de Shishi era maior que a de Kuririn e outros, mas seu poder final alcançou o mesmo de Gohan, 270.000 de poder de batalha. Depois, seguindo o exemplo, Goku também teve seu potencial desbloqueado. Seu poder de batalha disparou dos 190.000 iniciais para 1,7 milhão. Durante o processo, o tempo mudou repentinamente e uma aura poderosa rompeu repentinamente as nuvens do planeta Namekusei. Um enorme buraco se abriu nas densas nuvens flutuantes, como o grande olho de um tufão. Anteriormente, quando Chiaya teve seu potencial desbloqueado, só aumentou para 720.000. Claro, isso se deveu à supressão da capacidade de espaço-tempo em Chiaya. O Ki de Goku aumentou de forma assustadora. A diferença aumentou imediatamente. Tien Shinhan, que estava observando em silêncio, pensou consigo mesmo. Tien Shinhan, venha e deixe-me ver se seu poder pode ser acionado novamente. O grande ancião se mexeu. Depois que o potencial de alguém for desbloqueado, ele ainda poderá ser desbloqueado novamente? Tien Shinhan perguntou em dúvida. Sim, minha capacidade é estimular o potencial adormecido do seu corpo, e não criar potencial ou descoberto totalmente o potencial. Naquela época, eu apenas extraí uma parte do poder que seu corpo poderia aceitar. Depois de treinar por tantos anos, seu físico e sua força mudaram drasticamente. Assim, pode resistir a outro desbloqueio. Desta vez o inimigo é forte e quanto maiores os guerreiros justos, melhor. O grande ancião explicou os princípios de sua habilidade desbloquear potencial. Tien Shinhan rapidamente deu um passo à frente com entusiasmo. Depois que o potencial de desbloqueio foi concluído, o poder de batalha de Tien Shinhan aumentou para 1,1 milhão. A força do desbloqueio potencial não foi tão alta quanto da primeira vez, mas ainda assim foi uma grande melhoria. Perdeu apenas para Goku. Os olhos cansados do grande ancião se voltaram para Chiaya e seus filhos. Sua pele era pobre. Jovem Rei Saiyan, você possui um poder que me assusta. Sua dimensão é muito alta e minha habilidade só é eficaz em pessoas cuja dimensão é inferior à minha. Perdoe-me por não ser capaz de desbloquear seu potencial novamente. Chiaya sorriu. Com certeza, o potencial de desbloqueio do grande ancião não era onipotente. Só foi eficaz em formas de vida comuns de baixa dimensão. A dimensão do grande ancião era maior que a de Kami, mas ainda não era muito. Além disso, sua dimensão não é muito pior que a de Kai. Sob a supressão do nível de origem, o potencial de desbloqueio do grande ancião não foi eficaz em Chiaya. Chiaya sorriu e disse, está tudo bem, encontrei meu próprio caminho e vou segui-lo com firmeza. Desbloquear o potencial não é necessário para mim. Obrigado pela sua compreensão, mas vejo que as 3 crianças ao seu lado têm um potencial extraordinário. Deixe-me experimentar com eles. O grande ancião disse com um sorriso. Chiaya acenou com a cabeça feliz e deixou seus filhos se aproximarem. A mão do grande ancião pousou na cabeça de Xian e havia uma pitada de alegria em seu rosto. Parecia que ele viu as cenas do futuro de Xian e de outros. Vou esgotar o restante do meu poder. O futuro do universo será entregue a você. Depois de dizer isso, a magia fluiu da grande mão do grande ancião, estimulando pouco a pouco o potencial de Xian. E assim como um riacho claro fluindo da fenda de uma montanha, a energia quente nutriu cada célula de seu corpo. Xian estreitou os olhos agradavelmente, a energia em seu corpo aumentou e logo, uma grande quantidade de Ki, um pouco mais fraco que o de Goku e Tien Shinhan, emergiu. 800.000 de poder de batalha, perdendo apenas para Goku e Tien Shinhan. Mais tarde, Chile foi quase o mesmo. Deve-se dizer que eles realmente eram irmãos gêmeos. Seu Battle Power também parou em 800.000. No entanto, quando o potencial de Mei Fei estava sendo desbloqueado, um pequeno obstáculo foi encontrado. À medida que o poder do grande ancião penetrou profundamente, o Ki verde bloqueou a penetração adicional do poder do grande ancião como um diafragma e então se desintegrou gradualmente. O poder cruel e devastador era como o rugido de um tigre e o uivo de um lobo. A aura brutal fazia com que todos se sentissem sufocados. O potencial de desbloqueio do grande ancião resultou em fracasso. Estranho, há uma energia assustadora escondida no corpo dessa criança. Minha habilidade de desbloquear potencial não teve nenhum efeito? O grande ancião disse surpreso. Não está funcionando? Mei Fei fez beicinho de decepção. Desculpe, o nível de poder do seu corpo está acima do meu. Chiaya observou calmamente. Quando o poder do grande ancião falhou, um brilho de luz de repente brilhou em seus olhos. Ele entendeu o que estava acontecendo. Mei Fei é o Super Saiyan lendário, e enquanto ela crescer, alcançar o reino Super Saiyan será muito fácil. Além disso, de acordo com Whis, o lendário Super Saiyan pode ser a versão mais fraca da demonização do Super Saiyan. Se for ainda mais enfraquecido, a energia comparável ao poder divino não cederá facilmente, sem mencionar que o corpo de Mei Fei é apoiado por Super Shenron. O poder do grande ancião não é suficiente na frente do Super Shenron, então a magia do grande ancião só poderia falhar. Chiaya acariciou o cabelo macio de Mei Fei e disse, não fique ansioso. Seu potencial é muito mais profundo do que seu irmão e sua irmã. Os Super Saiyajins lendários não são comuns. Para evitar que você fique fora de controle, o melhor é o crescimento natural.
Mei-Fei estreitou os olhos e acenou com a cabeça amorosamente como um gatinho. Hehe, finalmente sou mais forte que minha irmã mais nova, disse Xian de bom humor. Mei-Fei zombou. Posso não ficar na liderança por muito tempo, mas mesmo que não treine, minha força continuará a aumentar. Xian revirou os olhos. Ele não tinha dignidade como irmão mais velho. Ela não pode deixá-lo ser feliz por um tempo? Ok, agora só temos que esperar que Neil pegue as esferas do dragão, e este assunto estará mais da metade resolvido. Xiaya disse calmamente, levará algumas horas até que Freeza chegue ao planeta Namek. Pessoal, acostumem-se primeiro com sua força. Ok, eles assentiram. A habilidade do grande ancião, desbloquear potencial, fez com que sua força aumentasse rapidamente quase 10 vezes. Eles tiveram que se acostumar com esse aumento de força. Neste momento, eles estavam ansiosos pela Freeza Corp que estava prestes a chegar. Espero que esses alienígenas não me decepcionem. Eu não sei o quanto sou mais fraco comparado a Freeza. Estou realmente ansioso por isso. Controle sua força primeiro. Goku e outros eram artistas marciais que aos poucos deixaram de ser pequenos e fracos. Como já foram fracos, eles entenderam o valor do poder, então, em relação ao excesso de energia que havia aparecido em seus corpos, eles precisavam vivenciar, integrar e até mesmo transformá-lo cuidadosamente em uma força que pudessem controlar. Capítulo 455 Fazendo desejo para Porunga. Goku e os outros caminharam até o primeiro andar da casa do grande ancião e encontraram um lugar no espaçoso salão para sentar-se de pernas cruzadas como velhos monges em meditação. O tempo passou gradualmente e Goku rapidamente captou seu poder. Meia hora depois, todos se levantaram e reinaram em suas auras. A imensa e profunda energia tornou-se instantaneamente branda, fazendo-os parecer pessoas comuns, mas não alcançou a convergência energética completa. Ainda havia uma parte do Ki que vazou, cerca de 6 ou 7 mil Battle Power. Depois de um tempo, Neil voltou com as 7 esferas do dragão, e um Namekuseijin de meia-idade também veio com ele. Sob o grande ancião, este Namekuseijin era a pessoa com maior prestígio. Bang, bang, bang. 7 bolas de dragão laranja do tamanho de uma bola de futebol pousaram no chão, formando 7 grandes crateras. Inacreditável! As esferas do dragão do planeta Namek são tão grandes, exclamou Kuririn depois de ver as esferas do dragão do planeta Namek pela primeira vez. Xixi e outros também ficaram deslumbrados. Exceto pelo tamanho, elas se parecem completamente com as esferas do dragão da Terra, disse Bulma, que havia estudado profundamente as esferas do dragão. Surpresa. Não é de admirar que eles possam realizar 3 desejos ao mesmo tempo. Apenas olhando para o seu tamanho, as minúsculas esferas do dragão da Terra não podem ser comparadas a elas. Bulma não sabia que um ano no planeta Namek durava apenas 130 dias, um terço do ano da Terra. Quando as esferas do dragão do planeta Namek foram criadas pelo grande ancião, o ano do planeta Namek foi usado como padrão. Desta forma, se as esferas do dragão do planeta Namek fossem colocadas na Terra, 9 desejos poderiam realmente ser realizados em um ano terrestre. Eles não eram nem um pouco mais fortes que as esferas do dragão da Terra. Xiaya lembrou que no enredo principal da obra original, depois que os Namekuseijins migraram temporariamente para a Terra, eles esperaram 260 dias enquanto usavam 6 desejos consecutivos para ressuscitar Tien Shinhan, Xiaotzu, Kuririn, Yanxia e transferir os Namekuseijins para o novo planeta, Namek. Além disso, um ano depois, Future Trunks veio à Terra. Ah, isso mesmo, faltam menos de 2 anos para que os Trunks do futuro cheguem. Na verdade, neste ponto, um bug, nem muito grande nem muito pequeno, deveria existir na obra original, ou seja, o problema da idade de Gohan. Quando Gohan apareceu, ele tinha 4 anos e agora está com 5 anos. Se o intervalo for inferior a 2 anos, Gohan deverá ter 7 anos quando Trunks chegar, e 10 anos durante a saga dos androides. Então, ele deveria ter 17 anos quando Majin Buu apareceu, e não os 16 anos como na obra original. Naturalmente, se alguém explicasse isso com firmeza, o problema residia no período entre o fim da saga do planeta Namek e o aparecimento de Future Trunks. Isso é infinitamente próximo de 2 anos. No final das contas, é considerado 1 ano ou 2 anos. Gohan poderia ser considerado com mais de 16 anos, e infinitamente próximo dos 17 anos. Jogando esses pensamentos inúteis para trás de sua cabeça, a primeira coisa que ele teve que enfrentar foi Freeza, que chegaria em breve. Mori, de hoje em diante você é o novo grande ancião dos Namekuseijins. No segundo andar, o grande ancião disse fracamente ao Namekuseijin de meia-idade. Mori era um Namekuseijin baixo e robusto. Na obra original, ele assumiu o cargo de grande ancião após a morte do grande ancião Guru. Ele também é um membro notável do clã Dragão. Grande ancião, do que você está falando? Mori gritou de surpresa. Os olhos de Neil piscaram, olhando silenciosamente para o grande ancião. O grande ancião disse, posso sentir que minha vida está se esgotando. Será a última vez que você fará um desejo. Quando o novo planeta Namek for encontrado e os membros do clã forem transferidos, não se preocupe comigo. Quero ficar no planeta Namek acompanhando-o em seus momentos finais. Grande ancião, não há necessidade de você, hehe. Há mais de 300 anos, quando o cataclismo climático ainda não havia acontecido, o planeta Namek era um lindo planeta cheio de felicidade. O tempo voa. Deixa-me seguir na escuridão, disse o grande ancião calmamente. Sim, o recém-nomeado grande ancião Mori disse respeitosamente. Ok, vocês dois vão invocar Porunga, não há muito tempo. O grande ancião fechou os olhos e adormeceu em paz. Mori e Neil se entreolharam e suspiraram antes de sair. Lá fora, Bulma ainda estudava as esferas do dragão do planeta Namekusei. As medições mostraram que as esferas do dragão do planeta Namek têm um diâmetro 3 vezes maior que o das esferas do dragão da Terra e um volume 27 vezes maior que o das esferas do dragão da Terra. Todos, recuem um pouco. Vou invocar Porunga.
Fazendo Goku e outros recuarem um pouco, Neil começou a invocar na língua do planeta Namekusei. Com uma voz baixa e cantada, camadas de nuvens flutuaram no horizonte, e todo o planeta Namek caiu na escuridão. Então, em meio a relâmpagos e trovões retumbantes, o corpo robusto do dragão divino Porunga apareceu. Ele tem 2 antenas na testa, olhos escarlates brilhantes e chifres pretos crescendo na testa, bochechas e ombros. Seus braços estavam cheios de músculos, parecendo cheios de poder explosivo, e havia um objeto em forma de barbatana crescendo até o cóccix, ao longo do centro de suas costas. Pessoas que reuniram as esferas do dragão, digam seus desejos, a voz ensurdecedora de Porunga ressoou. Bulma assistiu com espanto, seu cabelo roxo claro esvoaçando como fios de seda macios. Então, este é o dragão divino do planeta Namek. Não se parece em nada com Shenron da Terra. Pai, como este dragão divino se compara ao dragão divino do planeta Ongshan? Mei Fei perguntou a Xiaya em voz baixa. Esfregando a cabecinha da filha, Xiaya disse levemente, não pode ser comparado, seus níveis são diferentes. Oh. Mei Fei acenou com a cabeça, mas ela não entendeu muito bem. Neil observou calmamente, com as 2 mãos atrás das costas, enquanto o lenço em volta do pescoço e a bainha inferior da jaqueta balançavam ao vento. Ele olhou para o animado Gon e disse, Porunga, por favor, reviva Piccolo da Terra. Depois disso, esperou pela resposta de Porunga. Depois de um tempo, Porunga disse, teu desejo é muito fácil. Os olhos de Porunga brilharam com uma luz vermelho-sangue, e Piccolo foi revivido na distante terra. Ao mesmo tempo, em Low Court, o velho Kami reapareceu apoiado no cetro. Até as bolas de dragão que o Senhor Popó reuniu e colocou em um prato recuperaram seu brilho laranja avermelhado. O que está acontecendo? Eu estava claramente no submundo agora há pouco. Como fui ressuscitado? Piccolo moveu os braços e o poder majestoso em seu corpo surgiu. Piccolo ponderou por um momento antes de voar diretamente em direção a Low Court. Ok, teu primeiro desejo foi realizado. O segundo desejo, por favor, encontre um planeta no universo que seja adequado para os Namekuseijins viverem. Neil fez um desejo usando a linguagem do planeta Namek. Depois que Porunga encontrou o novo planeta Namek, Neil disse, por favor, transfira todos os Namekuseijins do planeta Namek, exceto eu e o grande ancião, para o novo planeta Namek. Depois que Neil terminou, Porunga começou a usar o poder do dragão divino. Em um instante, todos os Namekuseijins foram transferidos para o novo planeta Namekuseijin, e os únicos Namekuseijins restantes foram Neil e o grande ancião. Quando Shenron se transformou em um raio e voou para longe, o grande ancião falou com voz rouca, Neil, por que você ficou para trás? Neil disse com uma expressão resoluta, meu dever é proteger o grande ancião. Neste momento, um inimigo poderoso está ameaçando a vida do grande ancião. Não tenho motivo para sair. O grande ancião soltou um suspiro e disse, vem aqui, deixe-me aumentar sua força. Capítulo 456 Um sinistro que chega. Ele não havia aumentado o poder de batalha de seu próprio povo antes. Por um lado, o planeta Namekusei não tinha sido ameaçado por forças externas antes, por isso ser demasiado forte afetaria a estabilidade do planeta. Por outro lado, é por causa do personagem de Namekusei. Os Namekuseijins defendem a natureza e a paz e não interferem muito no funcionamento da natureza. Mas no momento eles estão enfrentando um inimigo poderoso, e Neil escolheu ficar no planeta Namek, então o grande ancião naturalmente não o deixaria morrer em vão, seja emocionalmente ou logicamente. Poucos minutos depois, Xiaya, que estava fazendo os preparativos finais do lado de fora, sentiu uma aura valente surgir repentinamente do salão do grande ancião e ficou ligeiramente comovido. Depois que Neil teve seu potencial desbloqueado pelo grande ancião, sua aura melhorou quase 10 vezes. Dos 42 mil anteriores para quase 400 mil. Logo depois disso, Xiaya viu Neil saindo pela entrada, guardando a residência do grande ancião como uma estátua imóvel. O vento gelado soprava em seu cachecol e colarinho, fazendo sons farfalhantes. Com um leve sorriso, Xiaya não prestou mais atenção em Neil. Ele se concentrou nas condições de Xia e dos outros, ensinando-os a dominar suas novas forças. Atualmente, das pessoas no planeta Namek, com exceção de Bulma e do grande ancião, que não podiam lutar, todos tinham poderes de batalha superiores a 100 mil. Era muito raro ver tantos guerreiros com alto poder de batalha reunidos. Com tanto poder de batalha, os subordinados de Freeza podem ser enfrentados, mas para Freeza, ainda não é suficiente. Xiaya disse em seu coração enquanto balançava a cabeça. Ele tinha visto o poder de batalha de Freeza. Há mais de 10 anos, eram 120 milhões. Como Xiaya havia derrotado Freeza naquela época, ele não acreditava que Freeza não iria controlar sua vergonha e treinar duro. Era certo que Freeza seria muito mais forte do que ele, mas Xiaya não sabia dizer o quanto o poder de Freeza havia aumentado até que eles lutassem. Não importa o quão forte seja, deve haver um limite. Xiaya murmurou para si mesmo e depois se animou. Algumas horas depois, 2 auras poderosas aproximaram-se do planeta Namekusei. Eles ainda não haviam chegado. A espécie energia maligna era como uma onda monstruosa, atingindo todo o planeta Namekusei. Goku e outros que estavam espalhados por perto se exercitando, franziram a testa e rapidamente se reuniram. Eles finalmente estão aqui? Esses 2 que são realmente fortes, Kuririn, que havia levantado a cabeça, disse cautelosamente, observando a aura que emanava do espaço. Yancha, no entanto, estava esperançoso. Embora esses 2 que sejam muito mais fortes que eu, eles ainda parecem ser inferiores aos de Tin Xinhan. Haha, se a força de Freeza é apenas um pouquinho, então não precisamos nos preocupar. Definitivamente podemos derrotá-los facilmente se lutarmos juntos. O que para que todos vocês possam vencer facilmente?
Bulma ergueu a mão na frente da testa e olhou para longe, mas não conseguiu descobrir nada. Suas habilidades sensoriais são realmente fortes. Os 3 olhos de Tien Shin congelaram ligeiramente e ele balançou a cabeça. Não faz sentido. O Ki de Freeza não pode ser muito mais fraco que o de Tagoma. Se ele for realmente tão fraco, acharia impossível governar a maior parte da área norte. Foi dito que Freeza era um imperador malvado e sanguinário, mas o Ki que eles podiam sentir era apenas um pouco mais poderoso do que o de Tagoma, que invadiu a Terra. O que era, no máximo, cerca de 500 mil de poder de batalha, inferior aos poderes de batalha de Goku e dele. Deve ser entendido que o universo era um ambiente em que os fracos eram vítimas dos fortes, por isso os especialistas fortes são respeitados. Intimidar os fracos foi quase exibido ao extremo. Sem uma força poderosa, quase esmagadora, era absolutamente impossível que especialistas como Tagoma se submetessem. Em outras palavras, Freeza não poderia ser tão fraco. Além disso, apenas 2 Kis entraram no alcance do planeta Namek e obviamente não atendem ao padrão de Freeza, o imperador do universo. Xiaya sentiu a aura fora da atmosfera e sorriu. Realmente não é Freeza. O Ki de Freeza não é tão fraco. O tom de certeza nas palavras de Xiaya chamou a atenção de Goku e ele perguntou: Xiaya, você viu Freeza lutar? Xiaya assentiu. Eu lutei com Freeza uma vez há cerca de 10 anos. Naquela época pensei que o tivesse matado, mas não esperava que ele sobrevivesse. Ouvir que Xiaya uma vez lutou contra Freeza despertou o interesse de Goku, fazendo-o perguntar: quão forte é esse Freeza? Xiaya franziu a testa. Ele não sabia se deveria informá-lo sobre o poder de batalha de Freeza. Quando o pensamento de que eles encontrariam Freeza logo passou por sua cabeça, ele decidiu que era melhor que eles estivessem preparados. Freeza é muito poderoso. Ele é um gênio de sua raça. Muitos anos atrás, o poder de Freeza atingiu 120 milhões. Agora será ainda mais assustador. Não sei exatamente o quão forte ele é agora. Quanto poder de batalha? 120 milhões? 120. O poder de batalha que Xiaya acabará de mencionar deixou todos se sentindo subjugados. Kuririn gaguejou Xiaya. Você tem certeza de que o poder de batalha de Freeza é 120 milhões? Sim, está a estimativa mínima. Xiaya respondeu afirmativamente. Xiu. Um vento frio soprou sobre sua cabeça. Todos pareceram congelar naquele momento, parecendo ao mesmo tempo surpresos e um pouco assustados. Para eles, o poder de batalha de Freeza era muito devastador e até mesmo, irrealisticamente alto. As formas de vida no universo poderiam acumular um poder de batalha tão alto? Todos ficaram chocados. Naturalmente, eles acreditaram em Xiaya e isso os deixou ainda mais surpresos. Goku sorriu amargamente. Oh, eu pensei que já era forte o suficiente. Agora parece que mesmo 10x Kaioken não são suficientes. Xiaya olhou para Goku. Esse cara realmente já desenvolveu mais de 10x Kaioken? No entanto, as crianças discordaram. Xian ergueu o queixo e disse com orgulho. Não importa o quão poderoso ele seja, ele não é páreo para o papai de qualquer maneira. Isso mesmo, isso mesmo. Shi Li e Mei Fei ecoaram. Aos olhos deles, ninguém poderia vencer o pai. O pai deles não havia derrotado Freeza antes? Sim, Xiaya disse que já havia derrotado Freeza antes. Yancha de repente se recuperou e olhou para Xiaya como se este fosse um deus. Xiaya sorriu e assentiu. Deixe Freeza comigo. Sua força atual não é algo com que você possa lidar. Naquela época, ele teve sorte de sobreviver. Desta vez, não importa o que aconteça, ele vai morrer. Com suas palavras, podemos ficar tranquilos, Kuririn sorriu e disse meio brincando. Se forem apenas alguns subordinados, deixe isso conosco. Tien Shin parecia sério. Minha katana não será de coração mole. E a Jirobe ergueu a longa e brilhante katana prateada, cuja lâmina refletia uma luz fria. Após cerca de mais 1 minuto, o solo tremeu ligeiramente quando as 2 auras escuras pousaram no outro lado do planeta Namek, a cerca de 20 mil quilômetros de distância de Xiaya e da localização de outros. Para especialistas como eles, apenas alguns minutos seriam suficientes para percorrer essa distância. Kuririn, Yancha e outros voaram e desapareceram rapidamente, deixando várias imagens residuais para trás. Bulma, você precisa encontrar um lugar tranquilo para se esconder, Goku disse a Bulma. Ah, há algum lugar para se esconder aqui? Bulma perguntou calmamente. Xiaya olhou para a fraca Bulma. O planeta Namek não é seguro. Deixe-me mandá-lo diretamente de volta à Terra. E? Bulma olhou para Goku e depois para seu filho, Gohan. Nesse caso, não era inútil ela vir ao planeta Namekusei? Mas quando ela pensou sobre isso, percebeu que só iria impedi-lo se ficasse atrás. Então ela disse desanimada. Então vocês dois devem ter cuidado. Não morra. Caso contrário, quando eu ressuscitar vocês com as esferas do dragão da Terra no futuro, ensinarei uma boa lição a vocês dois. Ok. Goku e Gohan se entreolharam, sorriram e acenaram para Bulma. Depois de enviar Bulma de volta à Terra, Xiaya pediu a Xian e outros que voassem para o céu. Neil precisava proteger o grande ancião, então ele não saiu com Xiaya e os outros. Várias pós-imagens borradas brilharam e um feixe direto de luz perfurou a atmosfera como um relâmpago, enquanto uma poderosa explosão soava em seus ouvidos. Depois de alcançar Kuririn e outros, o grupo de 12 pessoas formou uma linha que lembrava uma fita paralela, desenhando um lindo arco no céu. De repente, o céu estremeceu. As pedras no chão estremeceram com um farfalhar. Imediatamente depois, uma aura gelada que quase congelou suas almas de repente pressionou-os, como um enorme pote quebrando seus corações, deixando-os quase incapazes de respirar. Afetados pela atmosfera opressiva que os rodeava, Xiaya e outros não puderam deixar de fazer uma pausa no ar. Este poder maligno, que era tão sombrio que tornou toda a atmosfera pegajosa, varreu o planeta Namekusei. A intenção assassina indisfarçável naquela aura era extremamente feroz e aterrorizante.
O que está acontecendo? Este malvado que está me fazendo tremer. Além de Xiaya, os rostos de todos estavam brancos e seus corpos tremiam enquanto olhavam para o espaço com expressões de medo. Xiaya levantou a cabeça e olhou para o céu verde e nublado. Isso ocorre porque Freeza chegará em breve. Capítulo 457 Freeza Corp. Este é o Kid Freeza? A energia vinda do espaço os fez tremer. Este Freeza era na verdade tão feroz e malvado. Kuririn ficou muito surpreso e sua pele ficou pálida, pois ele estava extremamente nervoso. Xiaya balançou a cabeça. Todos, alcancem seus sentidos de perto. Além do Kid Freeza, o que mais há? Os outros ficaram confusos por um momento, mas se acalmaram. Depois de deixar de fora o Ki de Freeza, que quase congelou o ar, eles rapidamente descobriram Kis mais fracos sob o de Freeza. Como a aura de Freeza era muito poderosa, Goku e outros não sentiram os outros Kis. Pensando nisso, suas expressões ficaram feias. Goku parecia sombrio ao dizer gravemente, além de Freeza, existem várias respostas de energia muito problemáticas. Eles não são muito mais fracos do que os dois que acabaram de pousar no planeta Namek. Existem vários milhares de Kis fortes lá fora, mas estes não são suficientes para se preocupar. Para nós, é em Freeza e em vários de seus subordinados poderosos que realmente devemos prestar atenção, acrescentou Tin Shinhan. Resumindo, o Ki de Freeza é o mais forte, e contando os dois restantes no planeta Namek, existem ao todo 3 energias poderosas. Se Freeza for entregue a Xiaya para lidar, só precisaremos lidar com as outras 3 pessoas poderosas. As batatas fritas restantes não são motivo de preocupação. Kuririn contou nos dedos e descobriu que a situação não era ruim. Parece que entre os inimigos que vieram ao planeta Namek com Freeza, poucos eram especialistas de nível máximo. Apenas 3 especialistas tinham mais de 500 mil Battle Power, e o resto eram fracos com Battle Powers na casa das dezenas de milhares e centenas de milhares. Um grande número deles eram apenas bucha de canhão, com poderes de batalha apenas na casa dos milhares. Mas o lado deles não consistia apenas de Goku, Tien Shinhan e outros especialistas poderosos, os 3 filhos de Xiaya também estavam por perto, tornando-os fortes o suficiente para dar aos inimigos uma luta dura. A partir desses cálculos, a situação de repente parecia muito boa. A tensão deles desapareceu de repente. Xiaya ficou em silêncio por um tempo, mas não estava tão otimista quanto Kuririn. Ele se perguntou quão poderoso Freeza era. Depois de pensar um pouco, ele disse, na situação atual não deveríamos nos agrupar. Todos devem se separar tanto quanto possível. O grupo de Freeza geralmente opta por contar com detectores de energia. Esta é uma oportunidade. Depois que todos se separarem, você deve usar o Ki adequadamente para chamar a atenção deles e, em seguida, eliminá-los um por um. Se houvesse uma grande disparidade nos níveis de poder, seria um erro agrupar-se. Em vez disso, deve-se adotar uma tática de eliminar um por um. Goku e outros assentiram depois de pensar sobre isso. Além de Freeza, o cara particularmente problemático que será entregue a Xiaya, havia 3 outras pessoas que não eram mais fracas que Tagoma. Eles não pressionaram Tien Shinhan, Goku e os outros. Claro, isso acontecia com o pré-requisito de que eles não atraíssem a atenção de Freeza. Caso contrário, com Goku e sua força, enfrentar Freeza seria como acertar uma pedra com um ovo. Após uma breve discussão, além de Xiaya, que permaneceu onde estava, as outras 11 pessoas rapidamente se dispersaram em todas as direções. Pai, você tem que ensinar uma boa lição a Freeza. Mei Fei ergueu o braço delicado e fez um gesto de alegria. Xiaya deu um sorriso brilhante em troca. Não se preocupe, eu não te desapontarei. Depois que as crianças se dispersaram, Xiaya sentou-se silenciosamente de pernas cruzadas no chão, a grama verde parecida com jade ondulando com o vento como ondas. Logo, uma aura poderosa apareceu no planeta Namek. Xiaya levantou-se e olhou na direção sudeste, que quase se solidificou em substanciais nuvens de energia escura, e franziu a testa ligeiramente. Freeza se tornou muito mais forte? 125 milhões de poder de batalha. Este é o seu poder de batalha no estado normal? O poder de batalha exibido por Freeza foi 5 milhões maior que seu estado máximo. Ele certamente não acreditava que o poder de batalha de Freeza só tivesse aumentado em 5 milhões depois de tantos anos. A maior possibilidade é que Freeza ainda estivesse em estado normal ou em um estado que não estivesse completamente liberado. Parecia que Freeza vinha treinando bem todos esses anos. Eu me pergunto quem é mais forte entre ele e eu em seu pico de força. As pupilas negras de Xiaya brilharam com luzes brilhantes, e então uma intenção de batalha devastadora subiu ao céu, formando tornados magníficos. Os Saiyajins nunca tiveram medo de lutar, e a vontade de lutar apenas fazia seu sangue ferver. A força de Freeza apenas evocou o desejo de luta oculto no coração de Xiaya. Naquela época no Universo 6, ele desafiava continuamente especialistas fortes como este. Região sudeste do planeta Namek. O extrato rochoso foi exposto para o exterior, e a nave espacial em forma de disco da Freeza Corp estava enraizada aqui. 9 enormes garras de aço foram cravadas profundamente no solo e na pedra. Freeza estava sentado no pequeno Verpod, seus olhos vermelhos olhando ao redor. Senhor, Dodoria, imediatamente organize as pessoas para descerem e encontrarem as esferas do dragão. Este rei quer que você colete todas as esferas do dragão o mais rápido possível. Sim, Rei Freeza, Dodoria respondeu com um sorriso. Se o Rei Freeza não confiasse neles, por que então ele entregaria uma missão tão importante a eles? Dodoria pensou alegremente e organizou as pessoas de maneira ordenada. Logo, vários milhares de soldados da Freeza Corp se dispersaram e se espalharam em todas as direções como vespas saindo de seu ninho. Dodoria apertou um botão na lente e sondou em todas as direções, mas apenas alguns sinais esporádicos
científicos foram detectados. Rei Freeza, este planeta Namekusei não tem muitos seres vivos. Existem apenas uma dúzia de fontes de energia com 5.000 Battle Power. Se o planeta Namekusei realmente tem esferas de dragão, elas devem estar nessas pessoas. Dodoria riu. Um sorriso frio apareceu no rosto de Freeza quando ele disse: Senhor Dodoria, espero que seja como você disse. Dodoria riu, mas não se atreveu a assumir o crédito. Ele então usou o detector para testar em todas as direções. De repente, no oeste, duas energias ferozes ultrapassaram os limites do novo detector de energia. Bang e fumaça branca saiu do detector de energia. A boca de Dodoria se contraiu, um pouco surpresa, queimou. Rei Freeza, notícias chegaram da linha de frente. Depois que o sinal de Tagoma desapareceu, perdemos contato com os irmãos Abu e Kado. Eles não estão mais em sua área operacional. É provável que eles também tenham recebido a notícia das esferas do dragão, relatou de repente Balfe, que estava assistindo ao lado. Seu relatório significava que Abu e Kado provavelmente desertaram. Freeza ficou um pouco surpreso, mas os cantos de seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Aqueles dois idiotas! Este rei não esperava que a coragem deles fosse tão grande. Contato perdido. Talvez eles estejam se escondendo deliberadamente deste rei? A voz de Freeza estava rouca e fria, e ele olhou com olhos vermelho-sangue como um demônio do inferno. Sua voz era assustadora. Freeza sabia há muito tempo que Abu e Kado tinham intenções perversas, mas ele acreditava que com seu prestígio, deveria ser capaz de manter os irmãos sob controle. Esse foi realmente o caso. Quando Freeza voltou, Abu e Kado, que haviam desfrutado de um tratamento de rei, entregaram a autoridade obedientemente, e não houve nenhuma pequena reclamação. Assim, percebeu-se que a fama de Freeza não é brincadeira. Mas foram esses dois subordinados que já haviam entregado a autoridade, que desapareceram de repente. Freeza pensou sobre isso. Não havia muitas coisas que pudessem torná-los tão determinados a abandonar toda a pretensão de cordialidade com ele, e as esferas do dragão eram uma delas. Quando este rei retornar, eu definitivamente lidarei com eles. A expressão de Freeza de repente ficou sombria, e sua aura assassina surgiu quando seus pensamentos mudaram para como os dois irmãos receberam a notícia das esferas do dragão e estão tentando em vão adquirir tesouros pertencentes a ele. Eu deveria esperar, contanto que eu consiga obter as esferas do dragão do planeta Namekusei e desejar obter a vida eterna. Então o universo inteiro não será capaz de escapar da palma deste rei. Freeza pensou ambiciosamente. Neste momento, os olhos de Dodoria se viraram repentinamente e ele disse no ouvido de Freeza: Vossa Majestade, é razoável dizer que o poder de batalha de Namekuseijin não pode queimar o novo tipo de detector. Atualmente Abu e Kado desapareceram repentinamente da área onde estavam estacionados. Diga, eles já poderiam ter chegado ao planeta Namek. As palavras de Dodoria alertaram Freeza. Ele estreitou os olhos e os cantos da boca se curvaram em um sorriso cruel. É possível. Se as esferas do dragão caírem em suas mãos, será ruim. Shizami, sua força deve estar acima de Abu e Kado. Vai e dê uma olhada na direção em que o detector detectou sinais. Se realmente são esses dois caras, então mate-os em nome deste rei. Sim. Shizami respondeu em voz alta, sem qualquer expressão. Shizami era um alienígena alto e vermelho com um par de longos chifres de boi. Ele foi um dos melhores especialistas da Freeza Corp. Aqueles como ele, que conseguem permanecer firmes na Freeza Corp, eram formas de vida poderosas, e sua força e talentos eram naturalmente extremamente elevados. Anteriormente, eles podem não ter sido comparáveis ao Capitão Ginyu e outros, mas agora, mesmo que o Capitão Ginyu fosse ressuscitado, ele não seria compatível com Shizami e outros. Afinal, a Força Ginyu era apenas um esquadrão especial responsável por realizar missões flexíveis, e a Abu Kado, Shizami e até mesmo o Morto Tagoma eram todos generais que guardavam uma região. Sem uma força extraordinária, eles não conseguiriam estabilizar um território. Capítulo 458. Chiaya e Freeza se encontram mais uma vez. Depois que Shizami recebeu a ordem e voou para longe, Freeza estalou o dedo vagarosamente e de repente disse para Balfe que estava parado ao lado: Balfe, vai e ligue o grande detector de energia na nave espacial. Deixe-me dar uma boa olhada na luta maravilhosa de Shizami, Abu e Kado. Como um especialista cujo poder de batalha excedia em muito deles, Freeza também se sentia solitário no topo. Claro, como um demônio do gelo, Freeza gostava mais de climas frios. Ele gostava de observar esses pequenos e insignificantes seres vivos em sua luta final. Isso lhe trouxe grande alegria. Neste momento, Freeza de repente teve um capricho. Ele queria ver como Shizami defenderia sua majestade real. Balfe concordou naturalmente e logo o grande detector da nave espacial em forma de disco foi ligado. Com um zumbido, todas as fontes de energia do planeta Namek, sem exceção, foram detectadas e exibidas na grande tela erguida do lado de fora. A capacidade de detecção do detector baseado em navio era muito poderosa. Mesmo fontes de energia acima de 100 milhões de Battle Power não conseguiram escapar de sua detecção. Nessa época, no extremo oeste, havia duas fontes de energia reunidas e a intensidade energética era de cerca de 500 mil. Além disso, uma fonte de energia de 550 mil Battle Power estava correndo em direção a eles. Meio milhão de Battle Power. Parece que eles são de fato irmãos Abu e Kado. É muito triste. Eles logo morrerão nas mãos de Shizami, mas este também é o destino de trair este rei. Freeza observou com interesse.
Para ele não havia nada mais agradável do que ver outras pessoas travando uma última luta. Embora ele sentisse que a falta de imagens de vídeo era lamentável, Freeza ainda estava cheio de alegria. Acenando com a mão, Freeza ordenou que seus subordinados no navio de guerra lhe entregassem seu vinho tinto favorito. Pegando, ele sacudiu suavemente o copo. Rei Freeza, você não acha que as fontes de energia no planeta Namek são estranhas? Oh, por que você diz isso? Freeza perguntou com um sorriso. Vossa Majestade, você não acha que mesmo que o planeta Namek esteja desolado, é improvável que tenha apenas uma dúzia de fontes de energia? Balf analisou a situação do planeta Namek. Ele sentiu instintivamente a estranheza do planeta Namekusei, mas não conseguia explicar por quê. Não só existem apenas uma dúzia de fontes de energia no planeta, como seu poder de batalha também é muito elevado. Não há distribuição escalonada de forças fortes e fracas, e cada um é um especialista. Isto é certamente algo estranho. Dodoria bocejou e atribuiu isso ao mistério de um Namekuseijin sem qualquer cuidado. Balf, você está pensando demais. Disse que os Namekuseijins têm poder mágico como nas lendas. Não deveria haver nada de estranho nisso, certo? Talvez eu esteja pensando demais. Balf hesitou e assentiu. Freeza estava, entretanto, calmo e acenou com as mãos para interromper a discussão sobre esse assunto entre os dois. Se havia algo estranho sobre os Namekuseijins, ou se eles estavam escondendo algo, Freeza não se importava nem um pouco. Contanto que ele conseguisse as esferas do dragão, Freeza não se importava com mais nada. Além disso, com suas habilidades atuais, Freeza não tinha medo de quaisquer tramas e esquemas astutos. Assim como Shizami estava se aproximando dos irmãos Abo e Kado, 11 fontes de energia na tela que estavam imóveis mudaram significativamente. As luzes piscantes exibiam as mudanças nessas fontes de energia. Sua força, que anteriormente exibia 5.000 de poder de batalha, estava aumentando lentamente. O que está acontecendo? As mudanças na tela chamaram a atenção de Balf e dos demais. Depois de olhar para a tela, eles descobriram que essas fontes de energia dispersas estavam se tornando cada vez mais fortes, prestes a ultrapassar 10.000 de poder de batalha. O rosto gelado de Freeza revelou um sorriso de escárnio, e ele disse com uma postura graciosa: Ho, esses Namekuseijins são realmente interessantes. Eles até sabem como esconder seu poder de batalha. É um pouco semelhante àquele antigo guerreiro do povo Feidaia. Talvez esta seja a sua verdadeira força. Senhor Dodoria, leve uma equipe para acabar com eles. Lembre-se, não se esqueça de interrogá-lo sobre as esferas do dragão. Deixe para mim. Dodoria deu um tapinha no peito e aceitou. Depois que Dodoria trouxe uma equipe de alienígenas, a energia exibida na tela mudou mais uma vez. Neste momento, perto do local onde o grande ancião vivia no norte, uma fonte de energia de 400.000 Battle Power apareceu fracamente. Os Namekuseijins também conheciam um método para ocultar a aura, mas como a força de Neil aumentou recentemente, sua energia não pôde ser ocultada adequadamente e foi capturada pelo grande detector de energia. Ah, interessante. Parece que este rei não ficará entediado. Senhor Balf, vou incomodá-lo para proteger a nave espacial. Este rei já estará de volta. Olhando para o sinal de energia que apareceu e desapareceu de repente, Freeza imediatamente ficou interessado. Freeza não tinha candidatos adequados no momento para lidar com uma potência com mais de 500.000 Battle Power, então ele pretendia ir pessoalmente para a batalha e fazer algum aquecimento. Por favor, tenha certeza, Rei Freeza. Freeza riu, e o Overpod em forma de ovo subiu lentamente para o céu antes de acelerar rapidamente, e como se um raio de relâmpago tivesse rompido a barreira do som, ele voou em direção à terra gelada no norte. Balf observou silenciosamente ao lado da nave espacial e de repente sentiu pena dos Namekuseijins em seu coração. No entanto, esse pequeno arrependimento desapareceu tão rapidamente quanto veio, e então, com uma voz gelada, Balf ordenou aos alienígenas próximos que atacassem os sinais Namekuseijins restantes. Em um espaço aberto não muito longe do local onde residia o grande ancião, Xiaya estava sentado em silêncio de pernas cruzadas. Sentindo que o Ki de Freeza estava vindo em direção à residência do grande ancião, seu rosto não pôde deixar de mostrar um sorriso frio. Parece que a localização do grande ancião foi encontrada, mas comigo aqui, como você pode encontrar o grande ancião tão facilmente? Os cantos da boca de Xiaya se curvaram ligeiramente e de repente, uma aura de sacudir a terra ergueu-se e precipitou-se para o céu. Uma fonte de energia em torno do nível da força de um Super Saiyan comum se espalhou por seu corpo. Para atrair a atenção de Freeza, essa quantidade de Battle Power foi suficiente. Bic, bic, bic. O detector na orelha de Freeza foi conectado ao detector da nave. Logo, uma flutuação de energia inesperada foi transmitida através do detector da nave. Freeza olhou para ele e engasgou um pouco de surpresa. 100 milhões de poder de batalha? O planeta Namekusei ainda tem um guerreiro assim? Então Freeza riu muito, e uma expressão séria raramente vista apareceu em seu rosto. Um super guerreiro com 100 milhões de Battle Power era extremamente raro. Havia muito poucos desses guerreiros em todo o universo. Eu não esperava que tal potência estivesse escondida em um planeta na região remota da área norte. Freeza não pôde deixar de pensar na malvada lesma Namekuseijin que ele havia encontrado no passado. Comparado ao Slug, esta existência que apareceu no planeta Namek era ainda mais poderosa. Parece que os Namekuseijins também são uma raça que não é inferior à minha raça Frost Demon. Além de Slug, esse guerreiro ainda existe. Se eu permanecer no estado normal, posso ter uma luta séria. Claro, é apenas um pouco divertido para mim. Freeza zombou, seus olhos vermelho sangue brilhando com uma luz fria. Em seu coração, ele imediatamente sentenciou os Namekuseijins à morte. Acelerando, o pequeno Verpod se aproximou de Xiaya.
Por outro lado, Goku e outros conseguiram atrair alguns alienígenas. Quando eles estavam matando esses alienígenas, eles de repente sentiram a energia irrompendo de Xiaia e pararam de espanto. Então está a verdadeira força de Xiaia. Goku estava cheio de espírito de luta, como se tivesse encontrado um objetivo pelo qual lutar. A batalha do nosso lado apenas começou. Tien Shinhan e outros murmuraram interiormente e escolheram uma aura poderosa e voaram. Ron, a luz dourada está logo à frente. Frieza estreitou os olhos. O córtex roxo em sua cabeça era como uma joia, pois refletia luzes brilhantes sob a luz do sol, e os dois chifres pretos emitiam raios frios e brilhantes. Quando ele se aproximou, Frieza teve uma visão clara da figura dourada à sua frente e seu semblante mudou abruptamente. Seus olhos se arregalaram, e ele perguntou com uma cara gelada: "Você não é um Namekuseigen. Ah, é você, odioso guerreiro antigo." O coração de Frieza estava cheio de ódio pelo antigo guerreiro que o forçou a uma situação desesperadora. Deveria ser dito que foi um arranjo de Deus, deixando-me encontrar meu antigo inimigo no planeta Namekusei? Neste momento, Xiaia levantou a cabeça e olhou para Frieza, seu rosto bonito e brilhante se curvando em um sorriso enquanto ele dizia: "Frieza, nos encontramos novamente. É uma pena não ter matado você naquela hora." Frieza recuperou a compostura, tão elegante quanto no início, mas sua voz rouca estava cheia de malevolência quando ele disse: sim. O que aconteceu naquele ano foi realmente a maior vergonha em toda a vida deste rei. Mas também foi por sua causa que este rei deixou de ser arrogante e treinou de todo o coração por tantos anos. Este rei agora pode beliscar você até a morte com uma mão. Então você deveria me agradecer. Estou curioso. Anteriormente, eu te fiz em pedaços, portanto, você não deveria ter sobrevivido. Como se fossem amigos, Xiaia conversou com Frieza. As vozes de ambos eram alegres e cheias de emoções, e era como se estivessem falando sobre a vida cotidiana comum. Bem, eles estavam discutindo como mandar o outro para o inferno. Este rei está de bom humor, então deixe-me dizer a você. Esta é a habilidade única que salva vidas da minha raça Frost Demon. Ao encontrar perigo mortal, minha raça Frost Demon pode congelar temporariamente com a cristalização de energia. Por se tratar de cristalização de energia, nem mesmo um pouco de energia vazará. Claro, apenas poucos gênios como este rei podem usar essa habilidade única. Sentado em um Overpod, a cauda de Frieza balançava, enquanto ele balançava o dedo no ar, parecendo muito satisfeito. Então é esse o caso, obrigado por tirar minhas dúvidas. Então também vou te contar uma coisa. Xiaia sorriu brilhantemente. Olhando para o olhar curioso de Frieza, ele disse vagarosamente: "Na verdade eu não sou o antigo guerreiro que você imaginou." Frieza estava ouvindo atentamente. A antiga guerreira do povo Freidaia é na verdade outra pessoa, e seu poder de batalha atingiu terríveis 2,5 bilhões. Se você tivesse encontrado um verdadeiro guerreiro antigo naquele ano, mesmo que você pudesse congelar temporariamente, ele não seria capaz de parar seu ataque de energia. Xiaia mencionou Zanja, que morava no planeta Onshan. Naquela época, o extremamente poderoso Cooler foi pisoteado até a morte por Zanja. 2,5 bilhões? Frieza ficou pasmo, mas então balançou a cabeça com desdém. Aquele Cooler realmente morreu como um idiota. Então você pode me dizer quem você é? Claro que eu posso. Xiaia mostrou seus dentes brancos e encarou Frieza com um sorriso brilhante, sua voz vagarosa ecoando: "Na verdade, sou aquilo de que sua raça sempre teve medo. Sou um Super Saiyajin." Quando Xiaia terminou de falar, ondas douradas subiram com o impulso de sacudir a terra, como se ondas gigantescas estivessem fervendo. Enquanto as ondas ferviam, uma aura dourada se enfureceu, e o Ki de Xiaia atingiu o pico do nível Super Saiyan comum, e uma aura opressiva terrível explodiu no céu. Toda a atmosfera parecia estar fervendo. Capítulo 459 O campo de batalha no planeta Namek. No campo verde, uma aura poderosa subiu majestosamente para o céu. Neste momento, as ondas de Ki fervilharam e os relâmpagos ressoaram. O planeta Namek tremeu violentamente sob a atmosfera dura e instável. Xiaia de repente explodiu com uma aura poderosa. Apareceram rachaduras no chão, e ele começou a afundar. Logo apareceu um poço de 50 metros de dimensões. Super Saiyajin. Frieza suportou o peso da aura forte, mas o que mais mexeu com suas emoções foi o termo Super Saiyan. Seu rosto estava sombrio quando ele rangeu os dentes e disse: "Então essa sua forma se chama Super Saiyan. É realmente o mesmo que nos rumores. Chama Dourada e o Guerreiro Autoritário. Naquela época, pensei que era apenas um pouco parecido com o suposto Super Saiyan. Eu não esperava que você fosse realmente um Super Saiyajin." Muito bom, muito bom. Então, o movimento deste rei de destruir o planeta Vegeta foi correto. Saiyan, esta raça problemática, eu realmente deveria ter acabado com eles mais cedo. Xiaia bufou suavemente e disse: "A raça Frost Demon e a raça Saiyan sempre foram inimigas mortais. Não é de admirar que você veja os Saiyajins no planeta Vegeta como uma ferida nos olhos. A propósito, seu pai, King Cold, seu irmão, Cooler, Luther e King Davi do Área Oeste, todos morreram diante dos meus olhos. Exceto Cooler, que não foi morto por mim, todos os outros foram." É assim? Frieza estreitou os olhos e pulou do Overpod. "Há muito tempo eu pensava que a morte daquelas pessoas inúteis poderia estar relacionada a você. Os Super Saiyajins são dignos de serem chamados de inimigos da nossa família, matando tantas pessoas da minha raça, mas tudo pararia aqui." Xiaia ergueu as sobrancelhas, mas Frieza continuou vagarosamente: "O poder de batalha deste rei nesta forma atual é de 125 milhões. Além disso, este rei ainda tem 3 transformações. Eu vi seu formulário. Por que você não se transforma diretamente em sua forma final?" Xiaia ordenou sem rodeios. Frieza sorriu com um olhar atordoado. "Você está tão ansioso para cortejar a morte? Muito bem, então este rei irá ajudá-lo."
Assim que sua voz caiu, o corpo de Freeza começou a tremer ferozmente, e a pele de arenito branco por todo o corpo começou a se contorcer e ficar deformada. Em apenas 0,1 segundo, Freeza completou a primeira liberação de energia, e então rapidamente completou a segunda e terceira liberação, respectivamente. Em menos de um segundo, Freeza se transformou em sua forma final. Corpo pequeno, olhos vermelho sangue e um rosto jovem, mas gelado. Em sua forma final, todo o corpo de Freeza emitia uma camada de brilho fluorescente e um brilho branco brilhante. Comparado ao branco puro que Xiaya viu há mais de 10 anos, seu brilho era ainda mais misterioso. Quase em um instante, a força de Freeza se multiplicou dezenas de vezes. Esta é a força total de Freeza? Xiaya murmurou para si mesmo. Sua expressão começou a ficar séria. Mesmo sem usar a habilidade Spirit Eye, apenas o poder de batalha exibido por Freeza era necessário para que Xiaya o tratasse seriamente. Freeza torceu o pescoço confortavelmente produzindo sons de rangidos, e então cruzou as mãos sobre o peito, cheio de confiança. Sua cauda branca atingiu o chão. Uma energia maligna cheia de uma aura escura foi liberada sem qualquer restrição. Neste momento, Freeza parecia extremamente arrogante. Eu deixei você esperando. Meu poder de batalha é agora de 5 bilhões. Freeza menosprezou todas as criaturas vivas, então ele não se importou em contar ao inimigo seu próprio poder de batalha. Em outras palavras, ele disse ao inimigo seu poder de batalha apenas para desfrutar da expressão confusa e desesperada do inimigo, que estava mais de acordo com suas intenções. Isso o deixou ainda mais encantado. Mas enfrentando Xiaya, os pensamentos de Freeza não se concretizaram. Não demorou muito. Esperei apenas menos de meio segundo. Não pode ser comparado com o tempo que gastamos conversando. Xiaya respondeu friamente. Freeza sentiu como se seu soco pesado tivesse atingido o algodão. 5 bilhões de Battle Power é quase o mesmo que meu Full Power Super Saiyan 1. Observando Freeza secretamente, Xiaya calculou em seu coração. Na verdade, o estágio Super Saiyan 2 de um Saiyan comum já tinha 5 bilhões de poder de batalha, e a célula super perfeita na obra original também estava nesse nível. Freeza alcançando tal força não excedeu a previsão de Xiaya. Como ele conhecia o talento de treinamento de Freeza, 5 bilhões de Battle Power eram muito pequenos. Xiaya adivinhou que pode não ser a força total de Freeza. A brisa suave passou e o tempo no céu mudou irregularmente. Freeza, que não viu o medo no rosto de Xiaya, sentiu-se insatisfeito. Ele estalou a língua e suspirou. Lambendo os lábios, ele tomou a iniciativa e atacou. Com seu salto repentino neste momento, o chão desabou e uma grande força foi derramada na terra. As ondas majestosas congelaram por um instante, e Freeza correu em direção a Xiaya como um raio. Sem qualquer aviso, uma luz ofuscante brilhou de repente. Freeza ficou perto do lado de Xiaya. Comparado à altura de Xiaya, Freeza era um pouco baixo, mas ser baixo também tinha suas vantagens. Com a velocidade rápida de Freeza, seu corpo era extremamente flexível e ágil, assim como um botia. No entanto, a reação de Xiaya também foi suficientemente rápida. Duas figuras borradas brilharam em lugares diferentes. O céu, pastagens e lagos, suas figuras estavam por toda parte. Imagens residuais ilusórias estavam por todo o espaço, dificultando a diferenciação entre o real e o falso. Por um tempo, o som da luta deles permaneceu em todos os lugares, como o som de um sino ou de tambores de guerra. Trocar movimentos, separar, correr, esses movimentos integrados como nuvens flutuantes e água corrente. Sem qualquer pausa, uma grande quantidade de energia assustadora estava pressionando, aterrorizando as pessoas. Uma grande onda de bombardeio caiu no chão em todas as direções. O som estrondoso permanecia no ar. Sob a força poderosa, o planeta Namek era extremamente frágil. O planeta inteiro tremia como se pudesse desabar a qualquer momento enquanto os dois lutavam. Porém, as partes envolvidas na luta, fosse Xiaya ou Freeza, não queriam encerrar a batalha tão rapidamente. Eles sabiam que o outro possuía a capacidade de sobreviver em um ambiente de vácuo, então, para ter um campo de batalha que fosse mais vantajoso e familiar para eles, ambos os lados tinham um entendimento tácito de evitar danificar excessivamente o núcleo do planeta Namekusei. No céu, nuvens negras pressionavam. Com um teletransporte, Xiaya apareceu atrás de Freeza, agarrou seu rabo e o jogou para longe com um arremesso poderoso. Freeza imediatamente se transformou em um ponto preto e avançou em direção à grande altitude da atmosfera. De repente, com um flash, a figura de Freeza apareceu no chão. Kamehameha. Xiaya assumiu uma postura de ataque, e um Kamehameha extra grande voou. A habilidade azul brilhante jorrando como projéteis de artilharia compactados e concentrados em um só lugar enquanto varria todo o céu. O poder residual varreu o solo e todo o planeta Namek tremeu imediatamente quando uma espessa camada de solo foi raspada, fazendo com que o magma vermelho jorrasse. Só então, os cantos dos lábios de Freeza subiram ligeiramente, e seu corpo de repente pisou no chão, deixando para trás 3 figuras no céu. A primeira figura foi Freeza de repente abrindo distância, recuando, e os outros 2 voltaram 2 vezes no céu com grande velocidade. Xiaya gritou suavemente e o Kamehameha imediatamente se virou com força esmagadora, avançando em direção a Freeza que estava no alto do céu. Logo o céu explodiu, a pressão atmosférica caiu repentinamente e ondas de Ki em forma de anel se espalharam. Um buraco apareceu na atmosfera formando uma zona completa de vácuo. Evitou. Xiaya suspirou. A série anterior de batalhas foi extremamente maravilhosa, mas pode-se dizer que elas estavam apenas investigando umas às outras. Nenhum dos lados havia implantado nenhuma técnica real, mas mesmo assim, o assustador poder destrutivo fez tremer as pessoas do planeta Namekusei. Tão assustador, então o professor sempre se conteve. Esta é a sua verdadeira força? Não, a força dele pode não ser só isso.
Do lado de Qin Xian, ele que acabará de matar vários alienígenas, de repente sentiu uma aura assustadora e devastadora, como se uma parede de Qi estivesse pressionando, tornando-o incapaz de respirar. Além do coração tremer, ele também sentia um forte desejo. Esta é a força de um guerreiro de pico no nível do universo. A professora Xiaoya está travando uma batalha com Freeza. Como seu discípulo, embora o talento latente de Qin Xian fosse um pouco deficiente, ele poderia pelo menos lidar com vários chefes. Então, ignorando esses alienígenas espalhados, ele voou para o oeste na direção de Abo e Kado. Qin Xian, espere por mim. Ao ver isso, o corpo de Goku brilhou enquanto ele gritava, voando junto com Qin Xian para o oeste. Irmão, também devemos segui-los. Não é divertido matar esses alienígenas fracos. O rosto de Chili parecia inocente, com cabelos pretos curtos voando ao lado das orelhas, mas as palavras que ela pronunciava eram assustadoras. Sim, é chato matar as batatas fritas. Xian também ficou impaciente. Hehehe, posso sentir que alguém com 550.000 Battle Power está se aproximando. O rostinho de Chili ficou vermelho devido à sua excitação. Mei Fei disse, vamos matá-los. Assim, depois de discutirem, as três crianças foram diretamente procurar as auras mais fortes. A respeito disso, Kuririn, Yancha e Xixi só conseguiram rir amargamente. Esqueça os vários chefes mais fortes, eles honestamente não tinham forças para matar os alienígenas aqui. Capítulo 460 Silver Freeza. A milhares de quilômetros de distância, Dodoria, o alienígena de pele rosada e gordura por todo o corpo, subiu ao céu e, de acordo com a direção indicada pelo detector de energia, perfurou rapidamente o ar com um grupo de subordinados. Bang! Com o som de uma explosão, o detector usado na orelha de Dodoria queimou novamente. Mais um queimou. A tecnologia deste produto não é confiável. Ei, você tem algum detector avançado? Resmungando baixinho, Dodoria tirou o detector de energia queimado e gritou para seu alienígena subordinado. Vendo seus subordinados balançarem a cabeça, Dodoria zombou, pegou diretamente um detector de um deles e o colocou. Há uma forte reação energética a 50 km de distância. Ei, pessoal, acelerem. Dodoria gritou. Havia mais de uma dúzia de formas de vida com energia bastante forte no planeta Namekusei. Eles eram principalmente nativos Namekuseijins. Para procurar as esferas do dragão e obter conquistas diante do rei Freeza, pode-se dizer que Dodoria estava dando seu melhor. Após gritar uma ordem, Dodoria pegou as dezenas de subordinados e acelerou em direção à posição indicada pelo detector, e logo se aproximaram do alvo. Na pastagem ao longe, vários lagos azuis estavam conectados entre si. A água do lago estava cintilante e havia várias árvores esféricas nuas crescendo ao redor deles. Clang, clang, clang. Uma pós-imagem preta brilhou e um raio frio riscou o céu. Guardando a katana na bainha, 7 ou 8 alienígenas pararam, e com um barulho estrondoso, sangue fervente espirrou no chão. Os corpos dos alienígenas que perderam a vida foram imediatamente dilacerados. E Yajirobe calmamente deu as costas aos alienígenas mortos e olhou para o céu. Neste momento, Dodoria, liderando sua equipe, chegou ao céu. Olhando para os alienígenas abaixo que perderam suas vidas e Yajirobe segurando uma espada ao lado deles, Dodoria franziu a testa enquanto pensava. Por que não viu os Namekuseijins e quem é esse humano? Rapaz, você matou essas pessoas? Você não é um Namekuseijin. Por que você apareceu no planeta Namek? Yajirobe zombou, ajeitou o cabelo bagunçado e murmurou para si mesmo. Outro grupo chegou, mas desta vez eles são decentes. Ei, você não ouviu o que eu disse? Dodoria imediatamente ficou com raiva ao ver que o humano não respondeu sua pergunta e seu tom não era bom. Ele é bastante arrogante, parece que é o líder, murmurou Yajirobe. Balançando a cabeça com desdém, Yajirobe sorriu, puxou sua katana e de repente atacou várias pessoas no céu. Raios frios rápidos e ferozes passaram, produzindo um raio afiado e substancial que era fino como a asa de uma cigarra. O raio afiado atravessou o ar a uma velocidade que era difícil de ver a olho nu. Xiu, xiu, xiu. Com o som penetrante, o espaço pareceu se transformar em vários blocos. Puxi. Gotas de sangue espirraram, caindo como gotas de chuva. Vários alienígenas que vieram com Dodoria foram atingidos pela ponta da katana de Yajirobe e explodiram em pó fino. Ao ver isso, os olhos de Dodoria se arregalaram de repente e algumas gotas de suor frio escorreram imediatamente de sua testa. Ele estava em pânico. Dodoria de repente descobriu que o gordo à sua frente parecia ser um osso duro de roer. O que fazer? Devo escapar? Os pensamentos de Dodoria eram erráticos e ele não conseguia tomar uma decisão. Esqueça. Eu deveria me retirar para o lado do rei Freeza. Dodoria pensou consigo mesmo. Dodoria valorizava a sua vida, portanto, ele não se atreveu a correr riscos levianamente. Então, ele disse aos alienígenas ao lado dele, pessoal, subam e capturem aquele gordo. Sim. Os subordinados de Dodoria também ficaram assustados, mas não tiveram escolha senão obedecer à ordem do superior. Eles correram com seus canhões de energia. Porém, Dodoria aproveitou esse momento e partiu rapidamente em outra direção, como se seus pés estivessem untados de graxa. Você quer fugir? Você não pediu minha permissão. Os olhos de Yajirobe permaneceram no Dodoria rosa. Quando ele viu que Dodoria queria usar os alienígenas de seus subordinados para impedi-lo, Yajirobe não pôde deixar de zombar. Ele abaixou o corpo e exerceu força nos pés antes de seu corpo disparar para o céu. Foi realmente muito perigoso. Quem teria pensado que o gordo seria tão poderoso? Droga, não existem Namekuseijins neste planeta. Devo relatar a situação aqui ao rei Freeza. Dodoria fugiu em pânico com um leve pressentimento em seu coração.
Este planeta Namekusei parece ser uma armadilha que foi armada esperando que pulemos nela. Os gordurosos que atacaram anteriormente assustaram Dodoria, o que era muito raro. Dodoria exerceu toda a sua força e correu em direção ao local onde as naves espaciais da Freeza Corps pousaram, mas nesse momento, uma figura laranja barrou seu caminho. Olhando para a pessoa que apareceu na sua frente, a expressão de Dodoria de repente ficou feia. E a Yajirobe já havia acabado com aqueles alienígenas e estava na frente de Dodoria, bloqueando-o. Como esse cara chegou à minha frente tão rapidamente? Aquelas pessoas inúteis não o atrasaram nem um pouquinho? O coração de Dodoria batia descontroladamente e um arrepio surgiu do fundo de seu coração, hesitando um pouco sobre o que fazer. Ele tinha ainda mais medo de Yajirobe. Agora que você veio para o planeta Namek, nem pense em sair vivo. Yajirobe parou no ar e disse com uma expressão solene. Não é certo quem vai morrer e quem vai viver. Sabendo que não era bom nisso, Dodoria também desistiu de fugir neste momento. Como ele poderia dizer que ele também era uma potência cujo poder de batalha ultrapassava 20.000? Embora ele sempre tenha vivido como um príncipe, ele não poderia não ter nem um pouco de vontade de lutar. Então, com um grito alto, Dodoria correu em direção a Yajirobe. Yajirobe, entretanto, sorriu, expondo seus dentes brancos, e também deu um passo à frente. Ao longe, o campo de batalha de Chiaya e Freeza já havia mudado irreconhecível. Os dois eram muito poderosos. O frágil planeta não resistiu à energia emitida por eles. Mesmo que apenas um pouquinho vazasse, era uma força chocantemente aterrorizante. No campo de batalha repleto de um ar sombrio e desolado, dois lindos esplendores iluminaram o céu. Chiaya e Freeza se entreolharam à distância, nenhum deles mostrando toda a sua força. A luta anterior só poderia ser considerada um aquecimento. Os guerreiros de Dragon Ball World pareciam gostar desse método. É claro que, do ponto de vista de um guerreiro, isso parecia muito necessário. Se eles fossem facilmente esmagados ao enfrentar um inimigo com grande disparidade de força, tudo bem. Afinal, eles foram completamente esmagados. Mas se ambos os lados estivessem equilibrados, um momento de ligeira negligência poderia arruinar a situação geral. Assim, como alguém não teria cuidado? Se alguém explodisse sua força ao enfrentar um inimigo em seu nível, eles teriam que ter cuidado ao dar grandes passos, pois o tiro poderia sair pela culatra. Por causa dessa consideração, quando dois inimigos com disparidade de força não muito grande lutassem, eles liberariam tacitamente toda a sua força lenta e ritmicamente. Ao competir ferozmente para vencer uma luta, não se tratava apenas de qual força máxima era mais forte, mas também de como ambos os lados se adaptavam ao campo de batalha quando a disparidade entre sua força máxima não era grande. Em outras palavras, quem poderia controlar sua própria força de forma mais abrangente? De repente, a força de Chiaya e Freeza irrompeu ao mesmo tempo, como estrelas enormes, o que causou mudanças terríveis em seus arredores. Com um flash, o corpo de Freeza disparou rapidamente na direção de Chiaya, e a energia que permeava todos os lugares se transformou em um estado livre semelhante a uma névoa. Chiaya não ficou indiferente às ações de Freeza e reagiu rapidamente. Seu corpo brilhou quando ele deu um passo à frente, passou pela energia semelhante a uma névoa e tocou a lateral de Freeza. Depois, deixando para trás algumas imagens residuais no céu, Chiaya e Freeza colidiram violentamente. Pisando levemente no vazio, sua figura brilhou como um fantasma. Não importa o ângulo complicado de onde Freeza atacou, Chiaya contra-atacou grandiosamente, bloqueando diretamente seu ataque dando apenas um passo no vazio. Ualalá! Eles lutaram do céu ao chão e do chão ao céu. Estrondo. Explosões reverberaram pelo céu e havia silhuetas lutando por toda parte. Bang! 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 Eles rapidamente se atacaram antes de se retirarem rapidamente. Formaram-se ciclones, visíveis a olho nu. Esses ciclones formaram enormes ondas de choque em forma de anel que se espalharam do céu ao solo, bombardeando o solo e alterando-o de forma irreconhecível. Neste momento, devido ao impacto da batalha, uma área desértica de quase 1000 quilômetros apareceu no solo. Cara chato. Freeza estreitou os olhos vagarosamente enquanto seu corpo flutuava no ar, então ele caiu lentamente, seus olhos cheios de sangue e escuridão. Lambendo os lábios, Freeza disse, a força do seu Super Saiyan realmente me impressionou. Parece que com a sua força, um demônio do gelo comum não é realmente seu oponente. Não é de admirar que você tenha sido classificado como o maior desastre pela minha raça. Após uma pausa, Freeza zombou, mas comparado a este rei, você ainda está muito carente. Então, você entendeu o que eu disse? Vendo que Chiaya não respondeu, Freeza mais uma vez estalou a língua. Então, direi a você que este rei não usou toda a sua força até agora. A força que demonstrei agora não atingiu nem 20% da força total deste rei. Você está assustado? Freeza murmurou para si mesmo e estendeu o dedo, seus movimentos cultos e refinados, parecendo orgulhoso de si mesmo. Ele é como uma criança exibindo seus pontos fortes, esperando que os adultos o elogiem. Na opinião de Chiaya, Freeza era um pouco infantil. Então deixe-me experimentar sua verdadeira força. As pupilas verdes de Chiaya olharam para Freeza enquanto ele dizia com o que parecia ser um sorriso, mas não um sorriso. Freeza sorriu, seus lábios roxos estavam levemente curvados e seu rosto estava cheio de sorrisos. Ele parecia muito satisfeito com a resposta de Chiaya. Isso é natural. Para matar um oponente como você, vale a pena que este rei use toda a sua força. Tenha orgulho, você é a primeira pessoa a ver toda a força deste rei. Depois que ele terminou de falar, o demônio branco Freeza de repente abriu as mãos e pressionou contra seu peito. As veias em sua testa incharam e ele rugiu alto. Enquanto Freeza rugia alto, um brilho branco prateado subiu, e então uma energia devastadora envolveu todo o seu corpo. Chiaya descobriu de repente que todo o espaço havia se tornado diferente.
A atmosfera tornou-se pegajosa e uma aura assassina escura e nauseante preencheu todo o espaço. Nuvens escuras flutuaram, seguidas por relâmpagos e trovões. O relâmpago cintilante brilhava em zigue-zague entre as nuvens escuras. O ki de Freeza ficou cada vez mais forte, gradualmente fazendo com que Xiaia franzisse a testa profundamente. Cachá! A bola prateada de luz explodiu e Freeza ficou lá orgulhoso. Todo o processo de transformação foi extremamente rápido como antes. Não houve muita mudança em sua aparência. Ele ainda era pequeno, mas todo o corpo brilhante e branco estava revestido com uma camada de brilho metálico brilhante. Parecia brilhar com uma luz prateada, e embora sua altura não tenha mudado muito, sua aura sofreu uma mudança devastadora. Freeza prateado. Xiaia respirou fundo e olhou para Freeza com um olhar solene. Da pressão devastadora vinda dele, Xiaia sentiu uma vigorosa flutuação de energia. Deixei você esperando. A voz fria e arrepiante de Freeza soou. A força vigorosa fluindo por todo o seu corpo o fez estreitar os olhos em euforia, como se tudo estivesse sob seu controle. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.